Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Senhor Jesus, vocês ouvintes, primeira vez que estão ouvindo a palavra, é mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de nos voltar o nosso coração para Ele essa noite. Nós estamos dando continuidade, no alimento diário, a série, Deus nos chama para o seu reino e glória, terceira semana, o livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 2, Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Senhor Jesus, irmãos, como podemos negligenciar, como podemos não dar valor ao que o Senhor tem nos preparado todo esse tempo, mais de 6.000 anos de história? O Senhor está voltando e nós não damos, talvez, a devida atenção, a devida importância ao falar de Deus. Então, nessa noite, nós vamos ver um pouco, irmão, de uma advertência do Senhor para nós, para cada um de nós, seus filhos, para nós ouvintes, Vai ser uma oportunidade também daqueles que não creram, de poderem crer no Senhor, de o receberem como seu Senhor e como seu Salvador. Então, aqui ele começa com essa advertência. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa grande salvação que ela tem dois aspectos, Ela é não só, Senhor Jesus, não só apenas uma salvação inicial, uma única vez, mas ela vai por toda a nossa vida cristã, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois ela foi também confirmada pelos que a ouviram. Então, irmãos, no final dessa mensagem, o Senhor espera que nós possamos ter um coração como no capítulo 2 de Hebreus, versículo 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O Senhor tem nos falado, apesar de toda essa pandemia, toda essa restrição, não tendo esse tempo de poder estar tendo as nossas reuniões presenciais, o Senhor está nos dando essa oportunidade dessa ferramenta, através da palavra transmitida por esse canal do YouTube. Então, isso é uma grande oportunidade que Deus nos dá de ouvir mais dessas palavras. Então, irmãos, hoje nós vamos ver essa questão dessa grande salvação, que ela não só inclui a salvação eterna, aquilo que Deus preparou para nos resgatar, da maldição, mas também o Senhor, Ele espera que nós possamos crescer, amadurecer, experimentar, como fala ali em Romanos 8, não só ser um filho teknon, um filho que só recebeu a vida de Deus, mas um filho que cresceu, e não só cresceu, ele amadureceu e está apto para herdar o reino de Deus. Também vamos ver essa maneira como Deus criou o homem, de uma maneira tão especial, mas Deus deu algo para o homem muito importante, que é a nossa liberdade para escolhê-lo ou não escolher. Então o Senhor não forçou nada a isso. E depois nós vamos ver o perigo, desse veneno que a serpente introduziu ali, desde de Gênesis, e é aqui mesmo que ele utiliza hoje nos dias atuais, para colocar dúvida, na palavra de Deus. E, concluindo tudo isso, nós vamos ver essa questão da vacina. A verdadeira vacina que é Cristo, que nos salva de tudo isso. Então, 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 1, versículo 10. Se puderem abrir suas Bíblias, 1 Tessalonicenses 1, 10. Ele fala assim, e para guardardes do céu o seu Filho, a quem o ressuscitou dentre os mortos, Jesus, a quem nos livrou da ira vindoura. Então, irmãos, a primeira parte, que a gente vê da salvação do Senhor, que ela tem dois aspectos, é essa parte de nos salvar da ira vindoura. Ó Senhor Jesus! Então, a morte do Senhor ali na cruz, que foi uma morte vicária, uma morte substitutiva, Ele tomou o nosso lugar, nós que deveríamos estarmos ali, mas o Senhor morreu em nosso lugar. Senhor Jesus. Romanos, capítulo 5, Senhor Jesus, versículo 10, a parte B. Ó Senhor Jesus, ele fala assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, isso está
falando a respeito dessa ira vindoura, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, irmãos, essa salvação ela não para simplesmente em receber o Senhor. Ela continua através das nossas experiências, né, de experimentarmos a justificação, né, a santificação, a transformação, e ela vai culminar ali até com a nossa glorificação, que é expressar Deus completamente no nosso viver. Gostaria de ler Mateus 25 também, Senhor Jesus. Ali fala que o homem, Mateus 25, versículo 41, ó Senhor Jesus, ele fala assim, ó, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os anjos, para o diabo e os seus anjos. Então, irmãos, esse fogo eterno, ele foi destinado não para o homem, mas para o diabo e para os seus anjos. Logo, lógico, né, que aqueles que não creram no Senhor, não vieram a receber e forem desobedientes ao que o Senhor tem nos dado, ele vai acabar tomando esse caminho também, né, do fogo. Mas isso não foi preparado para o homem. Deus não preparou o homem para a perdição. 1 Tessalonicenses 5, 9, fala que Deus também não... Ele fala lá, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente pode ver, irmãos, que o Senhor teve todo esse coração para com o homem, né, de salvá-lo e de alcançá-lo. Então, irmãos, vendo essa parte agora um pouco do homem, como Deus o criou, a gente podemos abrir ali em Efésios capítulo 1. Ele fala que ele nos escolheu, né? Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Ele fala assim, assim como nos escolheu nele, antes mesmo, irmão, de ter fundado o mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Ele nos predestinou para ele, para a filiação. Aqui está para a adoção de filhos, mas no sentido é para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo o seu bom prazer. Então aqui o prazer de Deus, antes mesmo de ele ter nos criado, ele já tinha proposto, né, a filiação para cada um de nós. Mas o Senhor, ele não nos impõe isso, irmãos. O Senhor espera que nós tenhamos um coração de se voltar para ele, de o tomar como nossa vida, como nosso viver. Então ele não nos impõe isso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, irmãos, quando nós voltamos para Gênesis, ali, né, onde temos a semente de tudo, e a gente vê a criação do homem, a gente vê como Deus criou o homem de uma forma tão maravilhosa, né? Isso estava já no coração do Senhor desde a eternidade passada. Então, nós não somos fruto do acaso, nós somos algo preparados pelo nosso amado Senhor para a filiação. E isso, irmãos, o diabo e seus anjos, eles invejam, né, o que nós temos, né? Essa oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus, de ser um com o Senhor. Não só ter uma relação de criador e criatura, mas realmente ter uma relação de pai e filhos. Ó Senhor Jesus! Então vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Então ele fala aqui, ó, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Tanto o homem como a mulher os criou. Então, irmãos, nós somos criados pelo Senhor de uma forma maravilhosa. E aqui ainda no versículos 7 e 9 do capítulo 2, ele fala assim, ó, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, né? Vimos isso em mensagens anteriores, que esse fôlego de vida é algo eterno, que o Senhor nos introduziu, né? Como lá em Eclesiastes, a eternidade, é o próprio sopro de Deus, é algo do próprio Deus, que é o nosso espírito humano, e o homem passou a ser então que uma alma vivente. E o Senhor fala aqui no 8, e plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Então Deus preparou ali todo um jardim e colocou esse homem. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de
árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida, que representa ele mesmo como essa vida, né? No meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, aqui nós vemos esse Senhor, né, como ele criou esse homem de uma forma maravilhosa, né? Mas não é só para a gente receber a vida dele, é para nos tornarmos filhos de Deus, nos tornarmos esses herdeiros. No versículo 15, ainda do capítulo 2, fala assim, ó: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, com o objetivo, para o cultivar e o guardar. E o 17 fala, mas da árvore do conhecimento, e o Senhor, no 16 ainda fala, e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui, irmãos, a gente vê esse poder de decisão que Deus deu ao homem, de escolhê-lo ou não. Para receber o Senhor, isso não depende de uma imposição de Deus, né? Deus o colocou no jardim do Éden, esse homem criado, mas ele não impôs de o tomar como a sua vida. Que não, ele poderia falar, você terá que me tomar, terá que comer dessa árvore. Mas o Senhor mostrou o caminho, olha, existem duas árvores. E esse poder está na nossa mão. E o Senhor esperava que cada um, né, como também hoje para nós esse poder de decisão está conosco, em nossas mãos, nós possamos escolher como essa vida. Deuteronômio 30, 19, Senhor Jesus, vamos abrir Deuteronômio 30, 19. Ele fala, olha, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele fala, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, esse é o desejo do coração de Deus, né? Isso é até mesmo para que o inimigo amanhã não pudesse vir falar, olha, você o forçou o homem a tomar como vida. Então, nem Satanás terá esse direito, né, de acusar o nosso Senhor. Esse poder de decisão Deus deu ao homem e ele quer que nós possamos escolhê-lo. Porém, no capítulo 3, versículo 1 de Gênesis, ó Senhor Jesus, irmãos, perdoa, mas hoje nós vamos, né, ver um pouco mais aqui de alguns versículos, tá bom? Então ele fala aqui, ó, lamentavelmente o homem, ele foi enganado. Fala assim, ó, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, a gente vê aqui uma interrogação da serpente. A serpente, ela vem exatamente com esse artifício, irmãos, de colocar dúvida no falar de Deus. Então, o homem, que era um homem muito simples, um homem muito puro ali no jardim do Éden, e o Senhor com esse poder de decisão, Satanás, sabendo disso, ele interveio, e ele veio colocar uma dúvida no coração desse homem. E Senhor Jesus, e ele questionou o falar de Deus, né? Então no 2 ele fala assim, ó, respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Aqui, irmãos, ele faz uma meia-verdade, né? Faz um sofisma aqui na mente de Eva, né? Senhor Jesus, e é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então aqui vendo a mulher, né, ela viu que ali era agradável para comer, ela caiu no engano, ela caiu no bote de Satanás. E aqui o homem, ele foi infectado, irmãos. Aqui ele recebeu esse veneno, né? Então nós estamos passando por esse período de pandemia, a gente está vendo aí as vacinas sendo produzidas em um tempo recorde, né? Menos mesmo, entre um ano e meio. Senhor Jesus, já foi até liberado de forma emergencial, mas numa vacina normal ela se produz aí com 5, com 10 anos de estudo. Mas essa vacina é para poder conter contra esse veneno, né? E aqui a mulher, ela foi envenenada. Então, todo homem, irmãos, toda a criação foi envenenada a partir daqui. Porque Deus, quando olha o homem, ele olha de forma coletiva. 2 Coríntios 11, 3. Senhor Jesus, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Fala assim, ó,
Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devida a Cristo. Então, irmão, a astúcia do inimigo é exatamente atuar em nossa mente, através de muitas mentiras, de muito sofisma. Né? Hoje nós temos essa tecnologia, nós temos essas redes, as mídias, o Instagram, né, tantas outras ferramentas da mídia, e a gente já não sabe nem o que é a própria verdade. Né? Até os nossos governantes, alguns, não podemos, né, confiar em tudo o que nos dizem. Então, irmãos, isso é muito sério. Isso é os dardos inflamados do inimigo na nossa mente. Então precisamos estar bem atentos, né? Principalmente os adolescentes, os jovens. Hoje eles têm muito contato com tudo isso. E quando não tem uma opinião ainda formada, né, o seu poder de decisão ali, ele fica ali muito fácil de ser conquistado, né? Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós não podemos negligenciar tão grande salvação de Deus. Deus nos preparou essa grande salvação, irmãos, com todo esse período aí de 4.000 anos aproximadamente. Né? Senhor Jesus, nós devemos, irmãos, perder essa simplicidade. Em Apocalipse fala ali também, né? Eu não vou ler Apocalipse 2, 3, ele fala da questão do anticristo, né? Então ele vem nos acusar, então vem atacar a nossa mente. Senhor Jesus. Mas ali, irmãos, em Gênesis 3,15, voltando em Gênesis, queria voltar aqui em Gênesis capítulo 2, a consequência do veneno, né? O homem foi infectado, né, por esse veneno. Senhor Jesus. E com tudo isso, irmãos, ele perdeu a presença do Senhor, ele perdeu ali, Senhor Jesus, ele perdeu o tempo de estar ali com o Senhor no jardim do Éden. Né? Então, para ele não comer da árvore da vida, o Senhor teve que expulsar esse homem que ele criou, né, do jardim do Éden. Então, fala lá no versículo 24, fala assim, 23 e 24 de Gênesis 3, fala assim, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra do que fora tomada. E expulsou o homem, e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu da espada que revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, irmãos, aqui a gente vê que o homem, pelo fato de ele ter sido envenenado, ele foi expulso desse jardim, um lugar tão acolhedor que Deus tinha preparado para o homem, tão propício para o homem receber o Senhor. Ó Senhor Jesus! Mas, irmãos, no versículo 15 de Gênesis 3, a gente tem algo aqui muito precioso. Fala assim, ó, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele fala, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui o Senhor prometeu essa vacina, irmãos. Aqui foi a pregação do evangelho, né, ali para Adão e Eva. Então, desde o início da fundação do mundo, o Senhor já nos preparou essa vacina. E ela durou em torno de 4.000 anos até o Senhor vir como homem, viver nessa terra como um homem perfeito, cumprir toda essa exigência do homem, porque quando o homem foi expulso do jardim do Éden, mostra ali a questão do querubim, que está relacionado com a glória de Deus, mostra aquela espada flamejante, né, espada relacionada com a justiça, e o fogo com a santidade do Senhor. Então, isso foi o que o homem ficou impedido de ter acesso. Mas agora o Senhor, aqui em Gênesis 3,15, o Senhor nos providenciou essa grande salvação. Por isso que nós vamos nos perguntar, né? Como escaparemos nós se nós negligenciarmos todo esse processo, irmão? Todo esse plano de salvação que o Senhor fez para mim e para você. Ó Senhor Jesus, que o Senhor, irmãos, Ele possa nos dar um coração simples, um coração puro e obediente ao seu falar, né? Através do falar profético. Senhor Jesus. Então, irmãos, o homem ele foi criado ali no Jardim do Éden, ele tinha uma esfera ali de simplicidade, de obediência, né, a tudo que ele tinha ali. Mas Satanás ele vem exatamente fazer o contrário. Ele vem introduzir em nós o quê? A desobediência e a incredulidade. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3, parte B, até o 4, parte A. Senhor Jesus. 2 Tessalonicenses 2. Aí ele fala, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade,
e o filho da perdição. 4. Ele fala aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Então, irmãos, esse homem da iniquidade é exatamente isso, que se opõe tudo contra Deus. Então, nós temos o falar profético. Então, Satanás, hoje, através dessa era que estamos vivendo, ele tenta nos introduzir tantas mentiras para se opor a tudo que o Deus tem preparado para o homem. Ó Senhor Jesus, que é essa salvação maravilhosa. Quando nós lemos aqui, irmãos, em Romanos, capítulo 11, vamos ler Romanos 11, versículo 33 até o 36. Romanos 11, do 33 ao 36. Né? Ele fala aqui, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele, irmãos, são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Amém. Então, essa profundidade da riqueza, irmão, é essa salvação que o Senhor preparou para o homem. Senhor Jesus. Em Romanos 5, nós vimos essa questão ali, né, que Deus preparou a salvação para o homem. Né? Ele fala assim, 5, versículo 10, fala assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, mediante ali, quando ele falou, né, em Gênesis 3,15, que ele ia pisar a cabeça do serpente, e este te ferirá o calcanhar, foi aqui, irmãos, que o Senhor cumpriu a primeira parte, né, dessa vacina, que foi a morte do Senhor na cruz. O Senhor morreu uma morte substitutiva, né, uma morte vicária por mim e por você, irmãos, para nós experimentarmos, e para você também que não creu ainda no Senhor, o Senhor preparou essa salvação para nós. Então, quando nós cremos no Senhor, nós experimentamos essa reconciliação com Deus mediante a morte do seu filho. Mas ele não para aí o versículo, ele continua no 10, né, de Romanos 5. Muito mais, estando já reconciliados, estando já com a vida de Deus, seremos salvos agora pela sua vida. Então, essa parte da salvação, irmãos, ela continua dia após dia, né? Então, estamos experimentando esse desenvolver dessa salvação nossa. Em João 3,16, que é um versículo muito conhecido por todos nós cristãos, ali fala porque, vamos ler? Fala, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Olha que maravilha, irmãos. Todo aquele que crê no Senhor, que crê no seu falar, ele recebe a vida eterna. Né? Mas Satanás é exatamente o contrário. Ele quer que nós não creiamos no falar de Deus, para que nós não possamos receber essa vida eterna. E João 10, 28 fala assim, eu lhes dou a vida eterna. O Senhor falando, né? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, irmão, a primeira parte dessa salvação, ela está exatamente relacionada com essa questão da ira. É exatamente sermos salvos da ira de Deus. Né? Mas ela não para aqui. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ele fala aqui, não são todos estes espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, irmãos, a salvação é questão de herdar. Não adianta só acharmos que vamos receber ela e está tudo pronto. Não, nós precisamos avançar, irmãos. Senão a vida cristã ela não teria sentido. Eu já recebi o Senhor, posso viver de qualquer maneira. Não, Senhor. A vida ela tem muito mais agora sabor, porque nós vivemos para Cristo. Nós vivemos pela igreja, vivemos pelo seu reino. Vivemos aqui, irmão, para crescer em vida. O Senhor está nos dando essa oportunidade dia após dia para experimentarmos mais de Cristo. Ó Senhor Jesus. Filipenses 2,12, ele fala ali da questão de quê? Da gente, Senhor Jesus, Filipenses capítulo 2,2. Ele fala assim,
2:12, tá, irmão? Perdão. Filipenses 2:12. Fala assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Paulo falando, né? Desenvolvei a vossa salvação com temor, irmãos, e com tremor. Senhor Jesus, em Hebreus 2:10, Senhor Jesus, ele fala, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo agora os seus muitos filhos à glória, irmãos, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Então o Senhor falando que está conduzindo aqui muitos filhos à glória. O que é a glória? A glória, irmãos, é a gente expressar Deus no nosso viver. Né? O mistério da piedade, como estamos dizendo agora, 1ª e 2ª Timóteo, né? O grande mistério da piedade, que é o quê? A piedade é manifestar Deus. Deus no nosso viver. Senhor Jesus. 1 Pedro 1:9. Senhor Jesus. Ele fala, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, irmãos, a primeira parte, que é o nosso espírito, né, o homem, 1 Tessalonicenses 5:23, depois os irmãos podem ler, ali fala que o homem ele é tripartido, tem o espírito, a alma e o corpo. Né? O espírito ele foi salvo quando nós cremos no Senhor. É essa vida eterna que recebemos, conforme fala em João 3:16, em João 10:28, né? A vida eterna. Mas agora, irmãos, precisamos desenvolver essa salvação. Precisamos crescer dia após dia. Essa fé é o nosso viver diário, é a nossa alma, é levar-nos os nossos pensamentos, as nossas vontades para o Espírito, irmãos. Experimentar o Senhor, controlar o nosso viver diário. Né? E quando nós experimentamos isso, irmão, nós vamos ter o fim da nossa fé, que será o quê? A salvação da nossa alma. Em Mateus 25, o Senhor fala ali das parábolas das virgens, né? Elas ali tinham azeite, né, na sua lâmpada, representa isso, quando você tem a lâmpada acesa, é quando você tem Cristo no seu espírito, é quando você recebe essa vida eterna. Porém, na fala que elas tinham o quê? Óleo na vasilha. Essa vasilha, irmão, precisa estar cheia. É a nossa alma. A nossa alma é esse recipiente. Então não adianta ter simplesmente a luz acesa, precisamos encher a nossa vasilha. O que é o azeite? O azeite é o Espírito. Precisamos estar cheios do Senhor, cheios dele. E aqui também fala da parábola, em Mateus 25, dos talentos. É quando você sai para negociar os seus talentos. Né? Um recebeu 1, outro recebeu 5, outro recebeu 3. Né? Então, aqueles que receberam mais, eles foram e negociaram os seus talentos. Porém, aquele que só tinha 1, ele enterrou e guardou até a volta do Senhor. Então, irmãos, o Senhor nos deu a vida eterna. Ela não é para ficar guardada, apenas escondida ali. Ela é para ser vivida, ela é para ser experimentada. Ela é para a gente ganhar mais, deixar essa vida ganhar mais a nosso ser, ganhar os nossos familiares, ganhar os nossos amigos. Senhor Jesus. Hebreus 7:25, irmãos. Ó Senhor Jesus. A gente vê um grande intercessor, né, que é o próprio Cristo. Ele intercedendo por nós, fala assim, ó, por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então o Senhor tem intercedido por cada um de nós, para quê? Para que possamos experimentar, irmãos, mais dessa salvação, mais desse viver diário. Hebreus 10, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Hebreus 10, 24 e 25, nós lemos ali no alimento diário, né? Ele fala assim, ó, consideremos também uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Irmãos, o Senhor nos considera aqui, nos chama, né, uma advertência. É uma palavra forte, porque ele fala a questão da gente desenvolver a salvação. Mas o nosso coração aqui, irmão, não é colocar peso sobre nenhum, irmãos. Não é cobrar de ninguém, mas o Senhor fala aqui que precisamos considerar uns aos outros e precisamos nos estimular uns aos outros, aonde? No amor, para que possamos ter boas obras. Ó Senhor Jesus, então o Senhor não nos chama para sair para fazer obra, mas o Senhor nos chama para experimentar da sua vida, estimulando-nos ao amor, porque o amor, irmão, é o próprio Cristo, né? Ele fala, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima.
Estamos muito próximos da volta do Senhor, né? A palavra tem nos mostrado isso, o falar profético tem nos encorajado e temos sentido isso, irmãos, que o Senhor, ele está muito próximo, né? Quando ele fala da aurora, o falar profético ali, é a questão do primeiro raiar do sol. O Senhor está pronto para voltar, irmãos. Porém, irmãos, o Senhor, ele nos chama aqui para a gente não sermos enganados, né? Por Satanás. Ó Senhor Jesus, vou voltar aqui um pouquinho, irmãos, 1 Coríntios 11, 3, 2 Coríntios, né, desculpa, é 2 Coríntios, ó Senhor Jesus, capítulo 11, versículo 3, ele fala assim, ó, mas receio que assim como Eva, né, a serpente enganou o homem, né, mostra essa questão aqui que perdeu ali a simplicidade, né, ó Senhor Jesus. Tinha um outro versículo, irmãos, que eu queria ler. Deixa eu ver aqui, que eu acho que aqui mostra essa questão da simplicidade. Mas ele fala que as nossas armas, irmãos, capítulo 10, versículos 4. Ele fala assim, olha, 2 Coríntios 10, 4, fala assim, ó, porque as nossas armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza e anulando-nos sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então o Senhor está aqui nos chamando, irmãos, para a gente não ficarmos aqui lutando com a nossa mente, tentando resolver questões, mas que nós possamos levar todo o nosso conhecimento para Deus. Ó Senhor Jesus! E quando a gente leu aqui, irmãos, que não é costume de alguns, de não estar reunindo, estão passando esse momento de pandemia, precisamos agora estar um pouco mais restrito, mas nós não podemos deixar de estar ouvindo falar profético, de estar acompanhando de perto o falar do Senhor, né? O Senhor está voltando às reuniões ministeriais, aos sábados também. Então, essa é mais uma oportunidade, mas logo, logo, quando a vacina, que ela já está aí, né, irmãos? Todo mundo estiver bastante imunizado, poderemos estar reunindo, irmãos. Possamos ter um coração de estar junto dos irmãos. Porque, do contrário, o que o Satanás quer fazer, irmãos, é afastar a mim e a você do falar do Senhor. Porque quando nós ouvimos o falar de Deus, a fé é gerada em nós. E nós o recebemos ele, né? A fé vem e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Em Atos 20, 18, irmãos, ele fala ali da questão que o Senhor comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então, irmãos, a igreja, ela foi comprada com o sangue do Senhor. Então, precisamos valorizar essa salvação, que é esse viver, irmão, de estarmos juntos, um cuidando dos outros, né? Hoje mesmo tivemos aqui o casamento, podemos estar junto com os irmãos, nos alegrando, nos fortalecendo, Rafael e da Manu, né? Então, irmãos, esse é o viver que o Senhor espera. Cada um dentro da sua possibilidade, né? Possamos ter esse coração de estar junto do Senhor. E quando fala ali em Romanos 8, né? O Senhor fala da questão do filho Tecnon e do Ruiós, o Senhor nos chama para crescermos, né? E o final do amadurecimento é nós chegarmos à glorificação. O que é essa glorificação? É expressar Deus no nosso viver diário, né? E aí, quando a gente fala do nosso viver diário, nós entramos nessa questão prática, que o Senhor, ele tem nos falado que a pandemia está aí, o Senhor está voltando, então eu vou ficar em casa. Ah não, agora eu vou ouvir a palavra de casa mesmo, vou ler minha Bíblia, vou reunir com meus filhos apenas. Não é só isso, irmãos. O Senhor, ele quer que nós levamos uma vida prática, uma vida normal, nada de extraordinário, né? Então, quando ele fala isso, Mateus 24, 40 e 41. Mateus 24, ele mostra como vai estar a circunstância dos cristãos quando o Senhor voltar aqui na terra, né? Ele fala assim, olha, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão o quê? Trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Aí o 42 fala, portanto, irmãos, vigiais, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Então, o que o Senhor espera de nós, irmãos, é que nós possamos ser simples, ter um viver prático de quê? No nosso trabalho, experimentarmos o Senhor. Nosso viver diário, né? Possamos estar nos alimentando através das palavras saudáveis. O Senhor tem nos dado alimento diário.
né, que a gente tenha porções diárias de poder ler e orar, ler parte da palavra, compartilhar com os nossos amigos, podemos presentear os nossos amigos, os nossos parentes com a palavra. Então, são as maneiras. Estudar, né? Os jovens, os adolescentes. Precisamos estudar, irmãos. O Senhor nos chama, o Senhor fala que nós vamos estar ali trabalhando no nosso viver diário. Ó Senhor Jesus, precisamos cuidar da nossa saúde. Né? O irmão deu um exemplo prático ali. Tanto fazer esporte, uma caminhada. Não é por isso que eu vou deixar de fazer as coisas. Eu vou experimentar o Senhor. Então, irmãos, essa palavra dessa noite, ele nos mostra, Gênesis 3,15, né? Aonde foi pregado o evangelho ali, eu vou voltar novamente. Ó Senhor Jesus, estamos concluindo já, irmão. Gênesis 3,15 fala o quê? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, irmãos, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui fala dessa promessa de salvação para o homem, que é essa vacina, irmãos, que é o próprio Cristo. Então, quando nós experimentamos o Senhor, que essa salvação, nos seus dois aspectos, tanto ela, nos salvando da ira, mas também salvando no nosso viver diário, obtendo o fim da nossa fé, nós vamos experimentar um viver de expressar Cristo, irmãos. Essa é a vacina que o Senhor produziu para nós durante 4.000 anos. Ó Senhor Jesus, até que o Senhor veio no tempo, cumpriu no seu viver diário. E quando ele foi para a cruz ali, irmãos, ele aniquilou com o diabo. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eu lembrei até um pouco daquela palavra de 1 Timóteo 3,15. Ó Senhor Jesus. Tem falado, né? Acho que foi até o Ezra que deu essa palavra, algumas semanas atrás. Porque a palavra de 1 e 2 Timóteo é uma palavra que ela vem exatamente vacinar Timóteo, né, no período que ele estava vivendo. Ó Senhor Jesus, mas aqui ele fala assim, olha, para que se eu tardar, né, Paulo falando com o seu jovem Timóteo, fique ciente de como se deve proceder, que também é uma carta pessoal, irmão, para mim e para você, que fala assim, porque se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, irmãos. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, irmãos, Paulo vem mostrar aqui o que vence toda essa degradação. É exatamente experimentarmos a Cristo. Porque aqui fala que ele é a coluna e baluarte, né, da verdade, irmão. Cristo é a única verdade que nós temos nessa terra. E ele fala que grande é esse mistério. Qual o mistério? Esse mistério de viver Cristo, de expressar Deus no nosso viver. Ó Senhor Jesus. Aí quando ele entra no capítulo 4:1 aqui, ele fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e os que têm cauterizado a própria consciência. E aqui, irmão, começa uma série de questões negativas que nós estamos vendo hoje, né, no nosso viver cotidiano, irmãos. É só você ligar a TV, só você ver, né, casos na nossa família, mas o Senhor vem nos dar essa injeção, que é o próprio Senhor, irmãos, que é o viver da igreja. Precisamos ser simples, irmão. Valorizar essa tão grande salvação. Vamos ler, para a gente encerrar, Hebreus, novamente, 3, versículo 2, 3, né? Ó Senhor Jesus, como escaparemos nós, se negligenciarmos essa tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, irmãos. Então é uma palavra que ela é primeiro de advertência para nós, porque nós não podemos, irmãos, simplesmente não dar valor ao falar de Deus. O Senhor tem nos falado muito nesses últimos dias, e o Senhor espera que nós tenhamos, irmãos, uma atitude positiva em ouvir o falar de Deus, em ouvir o que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor Jesus, gostaria de orar, irmãos, para o Senhor nos abençoar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado por essa tão grande salvação. Apesar de o homem ter se afastado do Senhor, mas o Senhor nos preparou algo maravilhoso para alcançar a todos nós, Senhor. E ainda hoje, Senhor, o Senhor ainda continua nos salvando. O Senhor nos preparou essa maravilhosa salvação. O Senhor nos dá um coração,
nos dê um ouvido adequado para ouvir a Tua palavra e para colocar ela em prática no nosso viver diário. Senhor, abençoa o viver dos irmãos, nos guarda, Senhor, diante de tantas notícias, de tantas coisas que o inimigo venha infectar a nossa mente, mas nós queremos dar a devida atenção ao falar profético, devida atenção ao viver da igreja, Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa cada irmão, Senhor, cada irmã, proteja cada um nos seus lares, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, rogamos, Senhor, que o Senhor venha intervir por nós, Senhor. O Senhor venha nos curar em nome de Jesus e não deixa que nenhum mal chegue até nós. Guarda aqueles que estão enfermos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus.